Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nessa manhã a gente está com alguns dos nossos irmãos não presentes aqui, já deu para perceber. O apóstolo Luiz está viajando, está em Imperatriz do Maranhão ministrando a um grupo de irmãos ali. Nós temos orado por ele e queríamos chamar os irmãos a permanecerem em oração, porque terminando o tempo em Imperatriz, na semana agora, que já começou, mais especificamente amanhã, o apóstolo Luiz desembarca lá em Cuiabá e fica até o domingo. E no próximo fim de semana a gente vai ter uma paternidade, um seminário paternidade, uma conferência paternidade em Cuiabá. Ore por nós, porque ele já vai estar nos aguardando e alguns de nós vamos descer para cooperar na conferência. A gente precisa que o Senhor guarde a nossa ida, guarde a nossa volta, mas sobretudo que o Espírito Santo fale, ministre, cure, opere nesses dias lá em Cuiabá. Vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos? Oi? Mais ou menos ainda? O pessoal está ali com a mãozinha, vão me ajudando até a gente chegar no... Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu acho que talvez seja uma parte daquilo que a partir disso a gente continuará compartilhando nas mesas. Não pretendo fazer um planejamento de continuar falando sobre esse assunto em mensagem, mas acredito que é um assunto que se conecta com outros que a gente já tem falado aqui há algumas semanas, acho que já mês. No final da nossa escola ministerial, a gente teve aqui 3 mensagens, né? E nessas 3 mensagens, uma delas foi uma pequena partilha que eu fiz a partir do texto de João 14, em que o Senhor Jesus diz: eis aí vem o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus diz: eu teria outras, já não falarei mais muito com vocês, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Eu comecei a trabalhar com vocês essa mensagem e algumas coisas têm vindo ao coração ao longo desse ano sobre ensinar as pessoas a viver uma vida totalmente livre no Senhor. E eu estava no meu coração desejoso de falar sobre isso nessa manhã, mas trouxe o Espírito Santo algo diferente enquanto nós adorávamos. Mas eu queria preparar o terreno para aquilo que eu quero compartilhar, ainda me conectando à ideia de João 14. Quando o Senhor Jesus, em João 14, encontra os discípulos, ele está às vésperas de ser preso e crucificado. E o Evangelho de João, no capítulo 14, começa com Jesus dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. Então Jesus fala como que de uma posição em que os discípulos pareciam não estar. A posição de Jesus é no Pai. Então, no Pai, ele fala do que é estar no Pai. E ele diz que no Pai há muitas moradas.
E aí ele vai dizer, olha, se fosse diferente eu explicaria para vocês, mas não é assim. E Jesus começa a discorrer a partir disso sobre estar no Pai e sobre estar no Espírito, que é aquele que prepararia os discípulos para definitivamente habitarem com Ele no Pai. E aí João 14 segue dizendo que aquele que guarda os mandamentos o ama, que aquele que está no Pai como Ele está, guarda as suas palavras, e não guarda somente isso. Aquele que está no Pai consegue guardar em si paz. Jesus diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Isso está em João 14 também. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, entre as muitas coisas que Jesus fala, que são garantidas àqueles que estão no Pai, pertencimento, moradia, Jesus acrescenta paz. E ele diz que aquele que está no Pai e que tem paz do Pai, tem um tipo de paz que não pode ser influenciada pelo mundo, ou não deveria. Vocês estão comigo? Fazendo sentido para vocês? Eu não estou em João 14 lendo o texto para você não ter muita informação, a gente vai ler outro texto. Mas aí em João 14 Jesus vai dizer: não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Ou seja, àqueles a quem ele deseja destinar paz, ele também deixa uma precaução. Cuidado, para que o coração de vocês não fique cheio de medo e de perturbação, estando-vos disponibilizada a paz que está no Pai. Para acessar o Pai, Jesus traz uma clara instrução. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, do lugar em que ele está, no Pai, ele fala das moradas, ele fala de vida, verdade e paz, e ele fala de preservação de tudo isso, desde que permaneçamos no Pai. E permanecer no Pai, conforme as palavras de Jesus deste mesmo capítulo, é guardar suas palavras. Bom, dito isso, é nesse contexto que Jesus diz assim: vem chegando aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus dá mais algumas instruções a eles e diz: saiamos daqui. Isso é o capítulo 14. O capítulo 14 encerra com Jesus tirando os discípulos de algum lugar e indo para um outro que nós não temos muita noção. Capítulo 15 é Jesus falando sobre a videira verdadeira. 16, mais uma vez ele vai falar do Consolador. No 17 ele ora pelos discípulos, e no 18 parece que João volta a falar para a gente dessa mudança de localização em que Jesus estava antes dos discursos e passou a estar depois que disse: saiamos daqui. Se você quiser, você pode ler esses capítulos em casa, mas eu só quero que você entenda que quando Jesus diz aos discípulos: saiamos daqui, o texto do capítulo 15, 16 e 17 de alguma maneira são discursos que Jesus faz entre o saiamos daqui e o eis aí vem o príncipe deste mundo, até o início do capítulo 18, onde ele se encontra com Judas. No início do capítulo 18, Jesus encontra com Judas e com os soldados que vêm prendê-lo. É nesse encontro que o nosso Senhor é procurado. E aí, eu quero ler com você uma simples palavra do capítulo 18. Esse primeiro contexto é só para a gente começar a entrar naquilo que de fato é o que eu desejo compartilhar nessa manhã. Capítulo 18 de João, verso 1 em diante. Tendo dito Jesus estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron,
onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Verso 4. Preste bem atenção no que esse texto vai dizer. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? O verso 4 deixa claro para nós que Jesus está inserido em uma situação que não é novidade para ele, porque ele sabe todas as coisas que haviam de vir sobre ele. Só que esse texto aqui omite para nós um fato importante. É nesse jardim aqui que Jesus tem sua oração cheia de agonia, sua sangue e água. Porque sabemos, porque esse fato acontece pouco antes de sua prisão. Então provavelmente está nos sendo omitido o nome do jardim, porque não mais importa para João tratar esta questão, os outros evangelhos já o trataram. Ele quer enfatizar como Jesus recebe o dia mau, tendo acabado de ensinar os discípulos que ninguém perturbe vocês ou atemorize vocês. Como ele recebe o dia mau sem se perturbar, sem entrar em pânico? Ele encara o dia mau de peito aberto, porque ele sabe todas as coisas que lhe haviam de vir. Vamos continuar a leitura? Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. A sua pergunta é: a quem buscais? Então Jesus lhes disse: eu sou. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: Jesus, o Nazareno. Esse texto tem uma clara demonstração de poder de Jesus. Quando ele diz eu sou, os discípulos são arremessados ante a sua declaração. Mas o que me chama a atenção é que a segurança de Jesus não está em conhecer o futuro, mas está em estar no Pai. Eu sei quem é o Pai, eu sei quem eu sou. E a minha segurança é tamanha que ela abala o que vem me abalar. Feita essa introdução, eu quero falar hoje de esperança. Mas antes de falar de esperança, eu quero alertar você sobre o trabalho do príncipe deste mundo, que é roubar a sua esperança. Eu poderia falar muitas coisas sobre o que o príncipe deste mundo está fazendo, e é o que eu disse que eu pretendo falar nas mesas. Eu não quero continuar uma série de mensagens sobre ele, nada tem em mim, porque eu não quero dar aula sobre demonologia. Eu só quero prevenir você. O príncipe deste mundo tem um objetivo: ter algo em nós. E para ele ter algo em nós, a gente tem que perder algo que o Senhor nos deu, ou negligenciar. Perdeu a paz? Então ele terá em você inquietação, insônia, doenças emocionais. E você já sabe o que eu penso sobre doenças emocionais, tratamento e ajuda, sem preconceito. Mas eu preciso que você pense sobre essa época em que as pessoas estão admitindo muito facilmente o que elas perderam e aceitando normalmente
que o príncipe deste mundo tem algo dentro delas. Mas como eu disse, eu vim falar de esperança. Por isso eu quero ressaltar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: prepararei um lugar. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a declaração de quem está no Pai. E quem está no Pai guarda um lugar e os tesouros que este lugar lhe garante. Agora sim eu quero ler com você o texto da minha mensagem, Salmo 84. Como eu falei, eu não queria pregar sobre nada até em mim, eu quero falar de esperança. Mas eu preciso que você entenda do que é que eu estou te protegendo, do ladrão da esperança. Antes de ler o Salmo, eu preciso ler um detalhe sobre ele, que talvez não esteja na sua Bíblia, dependendo da casa publicadora que a imprimiu. Mas, antes do Salmo tem uma informação. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Talvez em algumas versões, filhos de Coré. Quem tem aí filhos de Coré? Filhos de Corá? Só uma questão de tradução, é a mesma família. A gente vai entender quem são eles e o que esse salmo tem a ver com guardar esperança. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, o transforma em um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Os filhos de Coré, segundo o texto de Crônicas, especialmente Crônicas 26, eram os porteiros da casa de Deus, escolhidos para guardar a entrada. Gente simples que talvez não teria essa ocupação,
não tivesse um homem chamado Obed-edom tratado bem a presença de Deus. Nos dias de Davi, quando Davi queria restaurar a arca ao seu lugar, ele traz a arca de volta do jeito errado e morte se estabelece entre o seu povo. Com medo do que seria ter a presença de Deus por perto, Davi escolhe um homem para guardar a arca, e o nome desse homem é Obed-edom. Obed-edom cuida direitinho da presença, coloca ela no centro da casa, põe seus filhos para viver em redor. Todo o trabalho da casa é em torno da presença, e o testemunho de Obed-edom em Israel é: Deus o abençoou muitíssimo. Depois de tudo que acontece na casa de Obed-edom, Davi, um homem temente e observador, percebe: o problema não é a arca, é como nós lidamos com o que ela representa, porque na casa de Obed-edom há paz, vai tudo bem. Eu acho que nós estamos fazendo isso errado, Israel. Tragam os rolos. E descobrindo a lei de novo, ele percebe que a presença nunca foi chamada para ser levada por terceiros, mas no meio do seu povo, nos ombros. Carregar a presença de Deus é também sentir as dores de andar ao seu lado. Pesa aos ombros a presença, mas não há nada mais satisfatório do que isso. Imagina um povo que durante anos foi escravo e carregava pedaços de tora e tijolos no Egito. Séculos depois, eles não carregam mais tijolos. Os ombros dos netos e bisnetos agora carregam presença. Há tanta coisa que a gente passa depois que converte, que a gente diz: puxa, eu não devia estar passando por isso. Será que isso é a paz que Jesus me garantiu? Mas esses mesmos ombros já foram tão fustigados pela vida. O que é passar um pouco dos sofrimentos de Jesus Cristo tendo sua companhia? É honra. Eu prefiro ter o ombro em carne viva carregando a presença do que ter um ombro sarado sozinho, sem ela. Eu não quero terceirizar os bois, as máquinas, ao que quer que seja, a dádiva de participar do movimento que Deus está fazendo entre os povos. Isso é tão valioso, isso é tão prazeroso, isso é tão belo, que os filhos de Corá não se conteram. De porteiros, eles se arriscaram a poetas. A gente pode colocar algo aí entre os cânticos de Davi, de Asaf. Pode falar o que é para nós, só está na porta. A gente pode dizer a alegria que é para nós poder só ficar aqui no lugar aonde o acesso é dado. A gente pode, e Israel responde: claro, então digam. E eles começam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Todo dia guardar o acesso é a minha alegria. Se desfaleço é de paixão, não de desesperança. Se desfaleço é de alegria, não de medo. Porque esse lugar que você me pôs é para sempre. Foi você quem disse: para sempre os filhos de Coré, porque eles são homens fortes, eles suportam. É assim que 1 Crônicas 26 nos descreve. Vou ler para você.
1 Crônicas 26, verso de número 8. Todos estes foram filhos de Obed-edom, os que foram citados antes. Eles, seus filhos e irmãos, homens capazes, homens hábeis. Capaz no sentido de habilitado e fortes para o serviço. Que força precisa alguém para ficar numa porta? Precisa de força para ficar numa porta? Eles estavam segurando a porta? Segurando alguma estrutura? Hábeis e fortes? Isso não está falando do exterior. Isso está falando do interior. Eles suportam ser guardas do acesso. Eles têm estrutura para isso. Eles não vão fechar. Vocês que são jovenzinhos não vão entender o que eu vou dizer. Os mais velhos vão entender. Eles não vão fechar a porta da esperança. Mas oi! Eles não vão fechar a porta da esperança quando o dia mal bater na casa deles. Eles não vão batizar as pessoas de desespero quando o dia mal chegar na casa deles. Porque eles são fortes, eles são hábeis. Eles sabem lidar com o peso de carregar a presença. Eles vão continuar mantendo acesso, porque a função deles é fazer com que outros descubram o que é este lugar chamado tabernáculo do Senhor. E eles explicam: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que é este lugar para nós? O pardal encontrou casa. A andorinha, ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Irmãos, ele não está se comparando a um pardal e nem a uma andorinha. Muito embora a poesia que ele está fazendo aqui seja só baseada na observação do comportamento dos pardais e das andorinhas. E porque citar estes pássaros como figuras de alguém que encontrou alguma coisa valiosa, como ele que encontrou os altares? Porque esses dois pássaros trazem muito ensino para nós. O pardal como símbolo de inutilidade. No Novo Testamento, 1 ceitil, 2 ceitis, centavos era o que você precisava ter para comprar um pardal. Até os inúteis encontram lugar aqui. Os desprezados, gente que a sociedade não quer. Ex-tudo, eles encontraram um lugar. Meus irmãos, eu tenho a honra de dizer: eu sou um pardal. Eu não sou importante, talvez você seja águia, eu sou só um pardalzinho. Não tinha nada a oferecer ao meu Senhor, continuo não tendo. Inútil. Hábil para pecar, não para fazer justiça. Não sei me expressar como deveria, muitas vezes inseguro no jeito de falar. Aprendi a tocar violão para aprender a falar, não para aprender a tocar. Tinha tanta dificuldade de me comunicar que a minha mãe me colocou para estudar violão, porque eu era obrigado a ter que fazer o recital em conjunto, eu tinha que conversar com as pessoas. Pergunta para ela quando você encontrar. Foi por isso que eu aprendi violão, porque nem falar eu sabia. Eu aprendi a tocar para poder falar. Isso eu tinha 9 anos, mas com 12 anos, o pardal encontrou casa. Você não precisa conhecer a minha história, só olha para a sua. Talvez você se ache uma bela ave, eu sou só um pardal. Nascido de família pobre,
pai e mãe pobres, vindos do interior para uma capital no interior do Brasil. Minha mãe negra, filho de descendência negra, com uma família negra, passando todo tipo de preconceito. Chegando na loja para comprar as coisas e perguntando para ela se quem estava do lado que era branco que ia comprar, ou dizendo de cara, você não tem dinheiro para isso. Filho de mulher negra que porque teve filha branca achavam que ela era babá. Essa é a minha família. Pai branco, criado na roça, que não tinha mistura para comer. Aprendeu a comer o que se cultivava na terra. Ama Giló porque Giló é o que dava. Come bacia de alface porque é o que a terra dava. Eu cresci nessa família. Periferia da cidade de Várzea Grande. Rede de esgoto? Não tinha. Pedra? Muita. Calo? Bastante. Joelho ralado, sem tampa, andando de bicicleta, jogando bola. Acredite. Pergunta para dona Célia. Tropecei várias vezes, sem joelho, 7 vezes. Açoite, 70 menos 7. Estou inventando um número próprio, porque o da dona Célia era mais do que o dos judeus. Batia como toda mãe que quer ensinar o seu filho a ser gente. Quando pôde, estudamos em escola particular. Quando não pôde, se ofereceu para fazer faxina da escola. A escola não precisava da mão de obra de mais uma faxineira. Fomos para a escola pública. Fiz odontologia, não serviu para nada. Não porque ser dentista seja desonroso, é porque isso em nada mudou meu caráter. Uma profissão que é como qualquer outra. Mas quando o Pardal encontrou casa, isso fez diferença. Porque eu não imaginava os dias maus que eu haveria de passar. Mas muitas vezes eu me lembrava, eu encontrei os teus altares, Senhor, não me deixa sozinho. Mas uma outra coisa que eu também me identifico é com a andorinha, porque se o pardal é sinônimo de fragilidade e inutilidade, a andorinha é de inconstância. Há uma canção que os mais jovens também não conhecem. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Sinal de ida e de volta, porque a andorinha, que honra, que versátil. Agora então, irmãos, vai e volta, porque não tem lugar. Essa andorinha aqui, diz o texto, encontrou ninho para si onde acolhe os seus filhotes. Chega de idas e vindas, chega de inconstância. Esse agora é o meu lugar. Eu não vou mais migrar. Há um lugar seguro para mim. Pardais e andorinhas são o testemunho dos coreítas. A gente não tem para onde ir. Esse é o nosso lugar. Deus acolheu os inúteis. Esse é o nosso lugar. Lugar seguro. Lugar de esperança. Lugar para gente que sabe que independente das circunstâncias, estar no Pai é estar bem. Por isso, no meio dessa descrição maravilhosa da casa, os coreítas resolvem falar do homem que habita na casa. Mas é um salmo de louvor à habitação. Por que falar do habitante? Porque não tem como o habitante não se tornar a semelhança daquele que edificou a casa. E ele descreve o habitante: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aplanado é aquilo que foi retificado.
qualificado, feito nivelado. Esse caminho aqui foi transformado. O coração desse habitante era assim. Mas Deus fez questão de torná-lo assim. Ele era um homem de subidas e descidas, inconstante como a andorinha. Era um homem de subidas e descidas quanto a pertencimento e existência, se sentindo inútil como um pardal, mas o Senhor o planeou por dentro. E o instrumento de plana de Deus sempre vai arrancar algo de nós. Não há como aplainar sem afetar, sem intervir, sem alterar. Nós moramos em uma cidade com subidas e descidas, e você já deve ter visto a dificuldade que é para asfaltar algumas ruas. Algumas delas são completamente alteradas no seu relevo. Na antiga casa da minha sogra, na famosa Rua da Pedrona, a prefeitura teve que explodir a pedra para ali fazer uma rua. O homem desse salmo, esse coreíta aplanado, é alguém com o ombro muito roçado de caminhar ao lado do Senhor. A paz que Jesus promete em João 14 não é como o mundo a dá, porque o mundo dá paz a partir de circunstância, mas a paz que Jesus dá é existencial e interior. Por isso ele pode dizer às vésperas de sofrer a cruz: não se perturbem nem tenham medo. Ele pode encarar o traidor que ele ama e todos aqueles que vão fustigá-lo com paz, sabendo o dia mau chegou. Eu sei o que vai acontecer hoje, mas isso não vai alterar quem eu sou. Isso não significa que Jesus não chorou. É por isso que eu falei para vocês que João omitiu o que aconteceu naquele lugar. Jesus não só chorou, Jesus suou sangue e água. Relato de Lucas. E há quem diga que para suar sangue e água, Jesus chegou a um nível tamanho de tensão emocional e estresse, que algo aconteceu em seu corpo, totalmente incomum, um fenômeno. Ou seja, Jesus estava tenso muito, angustiado. O texto bíblico diz, em profunda angústia. Mas e a paz que ele disse que não iria alterá-lo? Não ia fazer dele uma pedra de gelo, mas uma rocha inabalável. O dia mau a gente chora, no dia mau a gente se abate, mas a gente não cai. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus não está falando do que pode acontecer nas nossas emoções, mas do que pode acontecer de mais profundo em nossas convicções. Porque se o dia mau me rouba a esperança, ele não me afetou temporariamente, o que é normal, ele me adulterou existencialmente. Você consegue me entender? Antes de prosseguir a minha mensagem, que ainda é em cima do Salmo 84, eu quero que você entenda, há uma ação ao longo das épocas do príncipe deste mundo, de semear em uma geração algo que gere uma consequência na outra, em um efeito cascata, que aumente em nós maldade e desesperança. Eu posso te dar um exemplo. Pandemia, pertinho de nós. O mundo é o mesmo depois dessa pandemia? Não é. Mas você acha que agora que o príncipe deste mundo, que nada tinha em nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tem em suas mãos todo um sistema, é só agora que ele resolveu semear desesperança, incredulidade, endurecimento? Certamente não.
Eu quero te contar uma história. Talvez você veja isso nas artes, mas não saiba de onde isso veio. Século 20, meados do século 20, duas grandes guerras acontecem em um curto espaço de tempo. Primeira e Segunda Grande Guerra. Antes da Primeira Guerra, como estava a Europa, especialmente centro do mundo, e Estados Unidos? Um eixo externo, mas também importante para o mundo da época. Estavam muito bem, obrigado, vivendo o que a gente chama de apogeu científico. O mundo da época estava em êxtase, acreditando que o homem, com sua inteligência, resolveria todos os problemas do mundo, quer doenças ou problemas sociais. O século XX, especialmente de 1915 até 1945, talvez até um pouco antes, tem as maiores descobertas científicas daquele período que influenciaram inclusive o nosso século. Algumas dessas descobertas, o cara estava estudando uma coisa, achou outra, como por exemplo o raio-x. Só na Alemanha, boa parte das mentes que influenciaram a física ali moravam. Física quântica, física propriamente dita. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Se hoje você pode pedir um ultrassom, foi por causa desses caras. Tomografia, por causa desses caras. Se hoje você consegue fazer um exame a partir de isótopo radioativo, é por causa desses caras. Que com pipeta, com coisinha de vidro, foram avançando, descobrindo coisas que enchiam a humanidade de esperança. A gente vai vencer o que nos impede de ser pleno. Mas no meio de tanto avanço, de tanto estudo de átomos, elétrons, estudiosos também descobriram que quando você mexe muito no núcleo de um átomo, ele pode liberar tanta energia que seja capaz de incinerar o que está ao redor. Assim nasce a bomba atômica, por exemplo. Das mesmas mentes geniais que criaram o que eu acabei de citar para vocês, nasce o maior instrumento de disseminação em massa que o mundo conheceu. O mundo está cheio de esperança. Da Alemanha, cheia de ciência e inteligência, se levanta um líder extremamente inteligente, envolvente e extremamente engajador. Seu nome, Adolf Hitler. Ele não era um garoto mau que todos os dias matava uma andorinha ou um pardal. Ele era um bom garoto, vitimado pela Primeira Guerra, que humilhou a Alemanha, fazendo que com 1 milhão da moeda deles, eles não conseguissem comprar um pão. Os alemães foram tão humilhados na Primeira Guerra, que arrancam de Hitler a pureza e o batizam de ódio pelos outros povos. De tal forma que o menino cresce com uma aspiração: restaurar a honra alemã, devolver à Alemanha o seu lugar de honra e respeito. Ele não planejou dizimar todas as nações, mas ao longo da execução do seu plano, valia tudo agora para que o Reich, o reino alemão, tivesse supremacia. Alguns dos nossos garotinhos que correm aqui poderiam ser Hitler. Ele não nasceu com um bigodinho, com a idade que tinha, querendo matar todo mundo. Ele foi criança, lhe roubaram esperança, lhe feriram na alma, lhe distorceram na identidade, lhe fizeram um monstro. Mas o monstro conseguiu, com um discurso de retidão e convincentemente, envolver os gênios, de tal forma que muitos dos gênios da física apoiaram o Reich alemão. Poucos saíram da Alemanha. Albert Einstein, exceção. O resto ficou tudo lá. Os caras que vocês do ensino médio estudam nos livros apoiaram o Reich alemão, colocaram a ciência a serviço de Hitler. E por que os Estados Unidos mandam chamar o Albert Einstein? Porque ele era proeminente e era alemão, da chamada escola prussiana. Então vem aqui, desenvolve na nossa terra algo que a gente possa se defender deles. Porque se alguém for defender a humanidade, tem que ter uma arma que destrua antes dos alemães. E aí Albert Einstein diz: eu não vou me envolver com isso.
eu não vou me envolver com isso. Vocês me trouxeram para cá para produzir ciência, não para produzir morte. Ele remove o time dele de campo, mas um outro homem de descendência alemã chamado Oppenheimer, que virou filme, decide abraçar o grande projeto pelo bem da humanidade. O resto você já sabe. Milhões de pessoas morrem. Os Estados Unidos da América jogam uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Uma demonstração de força contra o Reich alemão. Recuo dos alemães depois da morte de Hitler. Recuo dos japoneses, mas pânico na humanidade. Ao ponto do próprio Oppenheimer ter crises existenciais depois de ter criado essa bomba. Ficou perturbado. Como ele mesmo disse, emprestando o texto de uma obra hindu, eu me tornei o destruidor de mundos. Porque eu estou contando essa história para você, para chegar nesse ponto aqui. O que é o mundo depois da guerra? Um mundo que não acreditava mais em nada e nem em ninguém. O mundo que acreditava no coletivo, na humanidade que traria a sociedade a um apogeu de justiça, agora estava assim, cara, se um homem conseguiu juntar um país inteiro e fazer essa desgraça, eu não acredito mais em ninguém a não ser em mim mesmo. O mundo pós-segunda guerra é individualista e negativista. Surge uma filosofia chamada niilismo, que basicamente significa nada, e obras de artes que contemplavam o nada e a morte com muita tranquilidade. Por quê? De que vale a vida? Se os vivos parecem viver para gerar mortos. Você está comigo? Sabe o que o príncipe deste mundo estava fazendo nessa época? O que ele tem feito em todas as outras: semeando desesperança, maldade e tendo no coração dos homens um espaço para roubar-lhes a esperança do reino de Deus. Por isso Jesus não está falando do diabo em João 14. Jesus está falando do Pai, deixando claro que estar no Pai e guardar o que o Pai me deu é a minha defesa contra o príncipe deste mundo. Por isso eu retorno ao Salmo 84. Os filhos de Coré, porteiros, guardiões da presença, não estavam com os olhos nos lugares secos que rodeavam o tabernáculo, porque Israel está estabelecido num deserto. Eles estavam com os olhos na presença. Eu encontrei os teus altares. Eu sou como um homem que pisa no vale árido e o transforma num manancial. A bênção me persegue, a chuva me persegue. Por quê? Porque eu confio no Senhor. No dia mau, no dia bom, você está comigo. Meus irmãos, a tarefa de guardar a esperança consiste em não tirar os olhos da presença. A tarefa de guardar a esperança consiste em não tirar os olhos da presença. Se por qualquer momento nós arrancarmos os nossos olhos da presença, por mais que eu e você sejamos inteligentes, experimentados, cheios de coisas para contar sobre a fé, nós perderemos a esperança. O verso 7 do capítulo 84 diz: vão indo de força em força. A cada novo vale árido um manancial. A cada nova situação adversa uma intervenção. A cada novo dia mau uma experiência com a paz. Força em força. E não há problema chorar no vale árido. Não há problema tremer no vale árido. Mas se você passará pelo vale ou será enterrado nele, isso depende se você está guardando a sua esperança. Muitos de vocês aqui tiveram dias maus.
Dias que talvez vocês pensavam: como é que eu vou sair dessa situação? Imaginava ter casa? Mas já teve enchente. Imaginava ter filho? Mas já teve internação no hospital. Os filhos de Coré têm história para contar, dos muitos calos que eles fizeram nos ombros. Eles podem se identificar com pardais e andorinhas, porque eles têm história com o Senhor. Mas história se faz de força em força. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Verso de número 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Essa é a descritiva deste homem. Ele é bem-aventurado. Ele é satisfeito, ainda que com lágrimas. Ele está seguro, ainda que sob incertezas. Demitido? Sim. Contratado? Sim. Enfermo? Sim. Sarado? Sim. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sei o que é ter abundância, sei o que é ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é palavra de coreíta, de gente que não está tirando dos outros o acesso à esperança, mas se renovando enquanto olha para a presença. Paulo aprendeu esta lição e por isso encerro as minhas palavras com as dele. Eu não sei se eu vou ter oportunidade, eu não sei como vai ser o meu fim, mas no meu imaginar poético, eu sempre me pego pensando muito velhinho, podendo dizer ao Senhor as minhas últimas palavras: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ninguém roubou isso de mim. Tem muita gente que combateu o combate e perdeu a fé. Muita gente que completou a carreira e perdeu a fé. Eu não quero perder a minha. Eu quero partir ouvindo o som dos pardais e das andorinhas me lembrando: você encontrou um lugar, Rafael. Me tornar o tipo de gente difícil de discernir. Ninguém derruba esse cara. Eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu. A gente balança, 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 mas permanece, permanece, permanece. A gente balança, mas não cai. Hoje eu estou prestando. Por quê? Porque eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. O último texto que eu quero ler, os outros eu só citei, é Hebreus 6. Verso 17 até o verso 20. Minhas palavras finais dessa mensagem. Hebreus 6, dos versos 17 ao verso 20. Rafa, como eu vou falar sobre isso em Igreja nas Casas? Fale sobre o ladrão da esperança.
que busca o tempo inteiro nos fazer deixar de olhar para os tabernáculos, deixando a gente não mais enxergar a honra que não é só guardar o acesso, mas ter acesso. Os coreítas guardavam um lugar em sombra, nós guardamos um lugar que é real. Converse com os irmãos sobre o que eles têm roubado: a alegria, a fé, a esperança, a paz. Deixe-os falar. Orem uns pelos outros e se encorajem mutuamente. Vão ser gostosas as reuniões. Mas eu quero encerrar com palavras do autor de Hebreus. Por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas? Propósito e promessa. Quando Deus faz um propósito, Ele não muda. Quando Deus faz uma promessa, Ele não muda. Então, através de duas coisas imutáveis, propósitos e promessas, nas quais é impossível que Deus minta, corramos para o refúgio. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para os seus filhotes. Corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que nos foi dada, a qual, a esperança, temos por âncora da alma. Você sabe para que serve uma âncora? Para firmar um navio em águas tumultuadas. Âncora é para firmar para além das águas. O escritor está dizendo: nós estamos lançados às águas da vida, mas nós temos uma âncora, a qual temos por âncora da alma a esperança segura e firme, que penetra além do véu. Os coreítas só viram a porta e o véu. Nós acessamos a presença. Nós guardamos os tesouros eternos, as delícias de Cristo. Jesus entrou neste lugar como um precursor por nós e nos deu acesso. Que lugar é esse? Vinde. Ou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um acesso a este lugar seguro, a esse refúgio, a essa zona de segurança eterna, imutável, inabalável. Mas para isso, eu preciso me apegar a duas coisas que não mudam: propósitos e promessas, porque o resto nessa vida vai mudar bastante. Há quase 3 anos eu vim até vocês pregar sobre o descanso, e eu me sinto encorajado a voltar a falar de esperança. Eu continuo acreditando que Deus nos deu uma palavra como família espiritual. Eu continuo acreditando que as nações esperam o nosso serviço fiel. Eu continuo acreditando que essa é uma casa que receberá irmãos, vai cuidar deles, posicioná-los e enviá-los. Eu continuo acreditando em você, meu irmão. Eu continuo acreditando nos ministros que são ministros comigo. Eu continuo acreditando nos filhos que vão falar no nosso lugar. Eu continuo acreditando que, se assim o Senhor quiser, eu vou envelhecer com as minhas sandálias, sentar nessa cadeira e ouvir vocês ensinarem a próxima geração. Eu continuo acreditando que eu estou dando a minha vida por algo que importa, que eu deixei a minha casa, meus pais e meus amigos, para fazer de vocês meus amigos, minha família, os meus pais. Eu continuo acreditando na igreja, nos santos, na palavra, no Espírito Santo. Eu continuo acreditando na vida, Elias, ainda que eu morra, porque ninguém vai roubar de mim a minha esperança. O príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Em mim não,
Ele nada tem em mim. Eu estou no Filho que está no Pai. Por isso, eu só quero terminar a vida dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ninguém adulterou quem eu sou, ninguém roubou a minha esperança, ninguém me desviou do meu chamado. Eu prefiro ir para a cruz dizendo eu sou, do que me perder e não ter cruz. Talvez faça sentido para alguns daqui a alguns anos isso que eu estou dizendo, ou daqui a algumas semanas ou dias. Mas quando o dia mal chegar, não se turbe, nem se atemorize. Na casa de papai há muitas moradas. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Posso orar com você? Eu não quero fazer um apelo. Nessa manhã eu quero que você dê as mãos ao irmão que está do seu lado. Se você quiser fazer uma roda, mas que ninguém fique só. 3 em 3, 4 em 4, enfileirado. Por favor, dê a mão ao irmão que está do seu lado. Eu quero orar por um renovo de esperança. Deixa eu segurar aqui a mão de vocês. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã eu quero orar, Senhor, pelo presente e pelo futuro, a fim de que não tiremos os olhos da sua presença e da guarda da nossa vocação. Durante muitos anos a gente tem repetido uns aos outros que nós somos improváveis. Então tá bom, nós somos como pardais. Mães solteiras, adúlteros, mentirosos, maus filhos, arrogantes, presunçosos, dependentes. Mas bem-aventurado é o lugar da tua presença. Você não despreza os pardais, que não valem nada lá fora, mas que na sua presença tem morada. Senhor, nós renovamos a nossa alegria por isso, por pertencer ao Senhor, e tiramos o nosso coração da bobeira de querer provar valor lá fora, gastando a vida ganhando dinheiro, prestígio, notoriedade. Nós estávamos nos perdendo, Senhor, mas está bom só ser parte dos tabernáculos do Senhor. Nós estamos remodelando o nosso jeito de viver, Senhor, de novo. Nós estamos aceitando viver uma vida simples, com menos dinheiro. Nós estamos reposicionando o nosso jeito de administrar outra vez. A gente não quer perder a paz às custas de ganhar a vida. A gente já tem vida e a gente não precisa mais que nos roubem paz. Nós estamos abandonando a inconstância, Senhor. A andorinha que vai e que volta, que uma hora pensa uma coisa e outra hora pensa outra. Senhor, nós queremos firmar o nosso coração nas suas palavras, nos guardar em seu propósito, nos estabelecer em suas palavras. Por quanto tempo você nos permitir vivê-las, mas nós queremos viver inteiramente. Alguns de nós por 30 anos, por 15, por 25, 50, 60, 80, 90, mas intensamente, Senhor. Para que quando você nos levar a outros lugares, nós sejamos como um homem bem-aventurado, cuja força está em ti, cujo coração se encontra um caminho reto, que você aplanou, vai passando pelos lugares secos e transformando-os em manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, a chuva que abre as colheitas.
Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, porque sobre eles estão lugares, cidades, bairros, nações. Você fará movimentos, você mudará pessoas, como já tem feito. Que eles continuem guardando, como bons coreitas, o acesso à esperança. A esperança proposta que não pode ser removida, que é âncora da nossa alma. Que eles continuem resistindo ao mal, ao diabo, vivendo em um mundo cada vez mais desesperançado como filhos da esperança. E se aquilo que eu compartilhei nessa manhã não foi suficientemente claro, que no Espírito eles recebam todo o resto. Para começarem a compartilhar nas escolas, no trabalho, nos hospitais, nas creches, nos becos e nas vielas, a mensagem da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Que os nossos irmãos não retrocedam de compartilhar o evangelho da esperança, de viver em divina esperança. Renova-nos nessa manhã, meu Senhor. Enquanto de mãos dadas oramos, que a tua vida flua por meio de cada um de nós, restaurando-nos completamente, chegando até os irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui, mas estão sendo alcançados pelo que está sendo liberado. Nós oramos pelos nossos irmãos enfermos, oramos pela Isa, oramos pela Val, oramos pelos outros que estão enfermos, que a esperança do Senhor os renove nessa manhã, ao mesmo passo que a vida do Senhor lhes penetre outra vez. Esperança sobre o apóstolo Luiz, para edificar a igreja e continuar acreditando, Senhor, que de cidade em cidade há irmãos em Cristo para edificar. Esperança sobre os que estão aqui, sobre os que não estão. É isso, meu Senhor, o Deus de toda esperança. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus.